Vou tentar explicar um pouquinho mais, Paulo. Fé, como eu já falei algumas vezes, né, tem prazo de validade. Então, enquanto existir fé, o trabalho da plenitude ainda está sendo feito. Tá? Quando a fé acabar, é porque já estamos plenos. E hoje, a gente vê claramente que a fé ainda está extremamente ativa. E eu concordo com você no que tange ao espírito do homem. O espírito do homem está pronto. Não há dúvidas sobre isso. Tá? O espírito está pronto. O que nós estamos falando justamente no trabalho da alma carne, né? Não é nem da carne, da alma carne, né? Ou seja, aquela passagem que fala do homem de ânimo dobre, né? Ou seja, no inglês fala homem de dupla mente, né? Que age adorando a Cristo e ao mesmo tempo amaldiçoando, né? Então, e a palavra fala bem claro, né? Não pense esse homem que ele vai conseguir alguma coisa, né? Porque ele tem um ânimo, uma mente bipartida, né? Vamos colocar assim. E evidentemente que o espírito, ele habita na totalidade. Eu concordo com você. Não tem como o meio espírito estar habitando na gente. Mas o problema é que eu tenho uma meia mente preparada para andar com Cristo. E eu tenho uma outra meia mente que não está preparada para andar com Cristo. Então, o aleijado sou eu, não é o espírito em mim, não, entendeu? E essa preparação é fruto da fé. Nós estamos trabalhando com a fé em nós, percebe? Nós cremos claramente que na plenitude que habita em nós, nós seremos transformados na totalidade, entendeu? Eu não quero somente meiamente, né? Eu quero totalmente a minha mente nisso, tá certo? Eu não quero um corpo sarado, né? Que nem a turma fala aí, um corpo bonito, né? Elegante, né? Eu quero um corpo sarado naquilo naquilo que se fala, né? Na questão da saúde divina em mim, né? Aquela situação que o Adão tinha antes do pecado, entende? E conforme, né, conforme está escrito, né, o Senhor da morte foi vencido na cruz, tá certo? Então, aquelas pessoas que antigamente tinham medo da morte, hoje, em Cristo, já não tem mais medo da morte. Se vocês olharem bem, né, a morte, né, dos nossos entes queridos, ela outrora poderia doer mais, né? Mas hoje não dói tanto conforme poderia doer mais antigamente. Por quê? Nós temos uma consciência de uma vida pós-morte, percebe? Eu não tenho receio, né? Se caso for determinado por Deus em minha vida, de eu ter que passar pela corrupção da morte. Agora, se você me perguntar se eu quero, evidentemente que eu não quero, entendeu? Né? O viver é Cristo, né? O morrer é lucro, mas eu quero viver, eu não quero morrer. Né? Eu quero ser realmente esse canal de bênção na totalidade do meu ser. Né? E é justamente isso. Quando eu falo, né, de alguma situação que traga, de alguma maneira, um desmerecimento, né? Primeiro, não é do espírito. Agora, segundo, é um desmerecimento da minha natureza carnal, da minha natureza ainda corrupta, né? Eu sei, por fé, Paulo, eu te amo de montão quando você fala dessa forma, entendeu? Porque, cara, realmente é isso. Definitivamente, você tem toda a razão, entende? Agora, por eu me conhecer, talvez, né, talvez se aplique mais em mim, não sei. Mas uma coisa é certa, eu tenho praticado a negativação da minha natureza. Claramente eu tenho praticado a negativação da minha natureza. Claramente eu tenho praticado que a minha natureza é transformada em Cristo Jesus para trazer uma incompatibilidade minha com a natureza satânica. Percebe? Porque mesmo que ele venha me tentar, como existe agora uma incompatibilidade por fé, eu não vou ficar grávido do pecado, entendeu?
mesmo que ele astuciosamente consiga ainda implantar na minha mente alguma semente dele, né? Então, o que acontece? Eu estou desejoso de Cristo, né? Eu quero ser um com Cristo, eu quero ser realmente a expressão exata do ser que Cristo é, né? Talvez seja isso, meu irmão querido, que a gente esteja trabalhando ainda, né? Talvez seja isso que ainda nos impede da gente ser um pouco mais ousado, um pouco mais determinado, um pouco mais, como é que fala? Discernidor, né? Não sei nem se existe essa palavra, entende? Dos acontecimentos, né? Do que é que está acontecendo. Agora, antes de mais nada, eu tenho que ter uma revelação de mim mesmo, percebe? E essa revelação eu tenho em Cristo Jesus falado: Pai, eu sou carente, eu sou pobre, eu estou cego, nu e com frio, com fome, com sede. Eu sou um carente, né, da tua natureza, né? Porque aquela situação do pecado já não está fazendo tanto sentido mais nas nossas vidas, né? O sistema religioso já tirou essas garras da nossa vida. Nós não temos mais a culpa do pecado, né? A gente tem agora a vontade de terminar com a carestia, né? Com a carência que a gente tem de nós mesmos, né? Como está escrito, todos pecaram e carecem da glória do Pai, percebe? Então, essa constatação da natureza divina que ainda não está na sua plenitude, não por ele, tá? Não tem meio Deus dentro de mim. Eu concordo com você plenamente, não existe. Deus está na totalidade. O problema é que o meu espírito ainda milita contra a minha alma carne. Existe uma guerra dentro do meu íntimo ainda, tá certo? E por causa dessa guerra, né, há um impeditivo de tal maneira que a minha alma carne, né, não seja totalmente tolhida e ao mesmo tempo totalmente travada e ao mesmo tempo totalmente transformada de tal maneira que a plenitude da divindade possa ser expressada através do meu corpo, tá? Então, quando, né, alguém fala lá, todo o meu ser adore ao Senhor, ele não está falando de brincadeira, ele está falando claramente: olha, eu sei quem eu sou, eu sei do meu problema, eu sei do que é que está acontecendo em mim aqui, e por isso eu estou falando agora, estou ordenando, né? Todo o meu ser adora ao Senhor. Agora, no espírito, cara, fantástico o que você falou, Paulo. O espírito nosso já está pronto. E isso é tremendo. E outra coisa, não dependeu de ninguém, entendeu? Esse é o poder regenerador de Cristo Jesus. O nosso espírito está salvo. Todos os nossos entes queridos estão salvos em espírito. Todos os nossos entes que já faleceram estão salvos em espírito. E todos os criminosos também estão salvos em espírito. Entendeu? Isso é indiscutível, porque a obra remidora de Cristo era sobre todos, incondicionalmente, né? A gente custou para poder chegar nesse consenso, né? Vocês bem sabem, né, do que nós já passamos aí em Garanhuns mesmo, né, quando a gente falava a respeito dessa situação, né, do Espírito, né, ter sido vivificado em Cristo Jesus. E todos aqueles que não aceitaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador também tiveram seus espíritos regenerados. E não estou falando mais disso, nós estamos falando agora da regeneração da nossa alma, tá? Que é justamente esse trabalho feito agora, né, que já começou, né? Agora, quando fala lá, quem começou a boa obra em vós é fiel o bastante para terminá-la. Percebe? Olha bem, é uma coisa dinâmica, né? Cristo começou a boa obra nas nossas almas, né? Ele terminou uma obra que é a restauração do espírito do homem. Essa obra já está terminada e nessa obra é completa. Ela é indiscutível. E quem ainda perder tempo para discutir sobre, né, a restauração, a vivificação do espírito do homem, vai perder tempo. Com a gente não tem mais. É inócua qualquer manifestação, qualquer palavra dessa questão. Sobre todos os homens, né? O espírito de todos os homens foi restaurado. E é ponto pacífico.
Se não for, vocês me chamam no particular, tá certo? De novo, eu não vou ficar perdendo tempo mais falando aqui no nosso meio, não. Me chama no particular que nós vamos arrazoar de novo, né? O termo arrazoar tá valendo ainda, tá? Agora, na alma, meus irmãos, eu confesso, eu, Ronaldo, estou ainda crendo que aquele que começou a boa obra em mim é fiel bastante para terminá-la, porque é ele em nós, né? Esse processo de regeneração é como se fosse, né, é criar de novo. Agora, como é que você recria alguém, né? Então, vamos fazer a primeira coisa. Como é que você cria alguém? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, né? Você fez uma opção, você achou uma pessoa para ficar ao seu lado, né? O teu marido, a tua esposa, né? Quem for o teu cônjuge, né? E vocês se determinaram a gerar. Agora, Paulo, eu te pergunto, o Mateus cooperou por alguma coisa na criação dele? Na geração dele? Claro que não, percebe? Então, nesse processo, foi o amor seu com a Rejane. Vocês desejaram o Mateus, vocês desejaram essa situação. E ele não fez nada, ele não tinha opção alguma para poder interferir, para melhorar a sua geração, tá? Agora, quando você fala de regeneração, é a mesma coisa, porque é gerar de novo, entendeu? Então, a geração, né, do ser humano, novamente, independe do ser humano, tá? Agora, o que nós fazemos aqui? Pai, eu quero, é isso só que nós estamos fazendo. Eu quero, dá-me do teu espírito, porque nós já vimos que o espírito de Deus pode sair do homem, entendeu? Basta ele pecar, que o espírito sai. E se o espírito sai, um espírito maligno pode entrar. É casa vazia. Casa vazia, você já viu, né? Agora, uma casa fortificada que tinha o Espírito Santo, né? Pecou, o espírito saiu, né? Satanás, hábil conforme ele vai juntar mais 7 demônios, né? Para poder entrar naquela casa. Porque ele sozinho não precisa, né? É uma casa fortificada, e está vazia, não tem mais quem defenda, né? Daí, aquele lance de Saul, né? Daí, aquele lance de Davi, que nós já estudamos aqui exaustivamente falando também. Também, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais. Se vocês não quiserem, vamos para a bola para frente, tá? Mas uma coisa é certa, nós hoje estamos trabalhando e permitindo, ao mesmo tempo, que o Espírito trabalhe na nossa regeneração da nossa alma, entende? Esse processo também não depende de nós. Onde é que depende? Depende de você falar, pai, eu sou carente de ti, me dê da tua natureza, me dê do teu Santo Espírito, envia o teu Santo Espírito. Já enviou, né? Mas eu tenho a consciência agora, estou discernindo o Espírito. Mas, pai, eu pequei, teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito Santo. A oração de Davi lá, que é mais caboclo, cheio de erro que nem Davi. Mas olha a nobreza da oração dele. Cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não ouse tirar o teu Santo Espírito de mim. Ele foi determinado, ele foi ousado na oração, mesmo em pecado, entendeu? Ele não pediu perdão para Deus dos seus pecados. Ele simplesmente sabia, ai de mim, se o Espírito Santo sair de mim. Então, Pai, não tire o teu Santo Espírito de mim. Faz-me sentir de novo a alegria da tua salvação. Renova em mim o espírito reto. Percebe? Isso é uma oração, entendeu? E eu tenho praticado isso em minha vida, tá? E, como eu falei, enquanto houver fé, significa que existe um trabalho espiritual por terminar, tá? No dia que não existir mais fé sobre a face da terra, então a obra estará completa. Não sei se eu estou defendendo bem a tese, tá? Mas estou aberto também a escutar. Se vocês concordarem, quiserem falar um amém, amém. Se vocês não quiserem concordar, por favor, é só começar a falar também, que eu paro agora e já começo a escutar. Só complementando, né?
esse texto de Mateus, que seria Mateus 13, 19, né, 28, na linguagem, na King James, né? Fala assim, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis com 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Ele não fala simplesmente a regeneração, não fala a regeneração de todas as coisas, né? Então, realmente, o Filho vai sentar no trono, né, não apenas quando nós formos regenerados, mas quando houver a regeneração plena, né? E quando vai acontecer essa revelação plena, né? Quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele, né? Então, é uma manifestação sobre todos os filhos, né? E para isso preciso que a plenitude dos gentios mais o remanescente dos judeus, né? Então, havendo essa obra completa dos gentios e dos judeus, Cristo vai se revelar e nós também seremos revelados, né? Aí sim vai acontecer aquilo que Paulo falou, né? De nós realmente manifestarmos Cristo plenamente, porque nós seremos manifestados como Cristo é, né? É uma manifestação plena de Cristo em nossa vida. Então é algo a nível de plenitude mesmo, né? Agora, individualmente, concordo 100% com o Paulo, né? A obra está feita, né? Realmente, o Romualdo realmente reforçou, né? E em relação também à questão do Espírito, tem um texto lá de Gálatas, que é muito interessante também, Gálatas 5, 24 e 25, fala assim, Gálatas 5, 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já está no passado, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito, né? Então, nós temos Espírito. Então, agora nós temos, já que você tem Espírito, ande sob a direção do Espírito. Só que antes ele fala, né? Nós temos uma carne que foi crucificada com Cristo, né? Que o Ronaldo falou. Cristo tirou a culpa do nosso pecado, mas não tirou a nossa natureza pecaminosa, né? Então, a culpa não existe mais, né? Não existe mais lei, não existe mais condenação, não podemos mais ter uma culpa diante de Deus referente ao nosso pecado, né? Então, o pecado, ele já foi perdoado mesmo antes de ser cometido, né? Então, o sangue de Jesus nos cobre totalmente. Mas a nossa carne ainda tem uma força ainda em nós, né? E é o que Paulo fala, né? Existe uma guerra, né, entre minha alma em relação a andar pela carne e andar pelo espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Então existe ainda esse duelo entre nós. Mas nós já temos o Espírito Santo, né? Nós já temos o Espírito em nós. Então agora, se eu tenho espírito, eu não posso mais andar pela carne, né? Que Paulo fala, né? Que nós não podemos mais agir por aquilo que nós já morremos. Nós já morremos para a carne, então não tem lógica eu novamente andar por algo que eu já morri, né? Então, assim, se eu já morri pela carne, eu tenho que andar em espírito, né? Se eu já não sou mais uma obra, uma criatura adâmica, eu sou uma nova criatura em Cristo, né? Eu fui regenerado, eu fui recriado em Cristo, né? Porque morreu aquela natureza adâmica, nasceu uma nova natureza em Cristo, né? Um ser natural em Adão e agora um ser espiritual em Cristo. Então, se eu sou um ser agora espiritual em Cristo, o natural, né, ou espiritual, falando, é eu andar em espírito, né? Mas realmente, infelizmente, ainda a gente tem momentos que a gente se deixa levar pela nossa carne e acaba realmente não vivendo conforme o Espírito, né? Como o Paulo compartilhou, né? Então, a gente tem momentos assim, que o Espírito nos dirige a alguma coisa, mas a gente ainda se acha na geração adâmica, né? A gente se vê ainda como o homem natural, né? Que é incapaz de fazer algo no mundo espiritual. A gente ainda se limita, né? Então, o que eu acho bonito nesse texto, né, que fala de quando Cristo manifestar, é que fala, nós nos conheceremos como somos conhecidos, né? Então, Deus nos conhece de uma maneira muito mais profunda do que nós mesmos, né? Então, Ele nos conhece o que realmente nós somos nele. E a gente ainda conhece o que nós somos de Adão, né? Essa
lembrança adâmica ainda é muito forte em nós, né? Então, essa consciência do pecado, essa consciência nossa e carne ainda é muito forte na vida da gente. Então, essa questão que Paulo fala aqui de Gálatas é muito importante. Nós que temos espírito, andemos em espírito, né? Então, realmente não basta ter espírito, não basta estar cheio de espírito. Nós temos que andar no espírito. Nós temos que manifestar esse espírito no nosso dia a dia, né? Então, se alguém tem espírito, ande em espírito, né? Então, era para ser automático, né? Mas não é, né? Se eu tenho espírito, eu tenho que andar em espírito, né? Mas não é. Então, acho que até aqui o Espírito Santo ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele está em nós, mas nos permite agir conforme a nossa vontade, né? E ele nos respeita nisso. Realmente ele não nos domina nesse sentido, né? Então, o livre-arbítrio é nosso, né? Como o Paulo falou, o comando é do Pai, mas o controle é nosso, né? Então, assim, em relação ao Espírito é a mesma coisa, né? Ele, que o Pai nos comanda através do Espírito Santo, né? Mas o controle continua na nossa mão, né? Então, nós ou deixamos ele agir ou não, ou andamos conforme ele ou não. Realmente é o nosso desafio diário mesmo de deixar que ele nos conduza, que ele dirige e que a gente tenha essa maturidade, essa ousadia, né, para andar. Já que temos Espírito, andemos com o Espírito, né? Então, realmente não é simples, mas é possível, realmente é o nosso desafio diário. Amém. Amém. Ô, Paulo, foi maravilhoso o que você falou, que o Ronaldo completou também aí depois. O que eu vejo é o seguinte: se a gente já tem a consciência disso, puxa, a gente já está muito à frente. Só eu ter consciência que isso é possível e que nós estamos buscando, isso já nos dá, como eu poderia dizer, nos dá autoridade de reivindicar isso para as nossas vidas. Porque eu tenho consciência disso. Então, eu tenho consciência que eu posso ser aquilo que está sendo declarado que eu sou. Então, é isso que eu falo. Eu entendo isso, e esse exemplo que eu dei foi exatamente isso, né? A minha tristeza maior foi achar que eu poderia estar no comando e no controle. Você falou, a gente só está no controle, né? Então, isso me deixou muito triste, porque às vezes eu acho, não, puxa, já estou pronto e preparado. Mas se eu não começar a andar nisso, talvez, se eu não der o primeiro passo, eu não vou dar o segundo nem o terceiro, né? Então, o que eu estou querendo que a gente faça é o seguinte: a gente dê o primeiro passo, né? E começa a declarar, mesmo que a gente não creia e não acredite, porque só em falar, aquilo já vai ser manifestado, né? E o mundo espera isso, né? Isso me deixa muito triste por essa declaração, né? Que o mundo geme pela manifestação dos filhos, né? E a gente sempre achou que o mundo gemia pela manifestação de pastores, gemia pelas igrejas lotadas e gritando e batendo. Não, o mundo geme pelos filhos, a manifestação dos filhos. E isso cabe a nós, né? Então, o mundo lá fora, o planeta Terra hoje, está esse caos, está essa bagunça, está essa coisa terrível, porque os filhos ainda não se manifestaram. Aí eu fico imaginando, será que a culpa é do tempo que não chegou ou a culpa é minha que não estou me manifestando como filho? E isso me deixa muito, como é que eu poderia dizer, angustiado. E um sentimento de culpa. Será que eu tenho a culpa de o planeta Terra estar assim, porque eu ainda não creio que eu possa ser a manifestação do Filho, ou não é o tempo ainda de isso ser manifesto? Isso me deixa angustiado, porque eu não sei a resposta. Espero que o Pai possa me dizer essa resposta, né? Mas, às vezes, eu fico achando que a culpa é minha, porque eu não estou ainda manifestando a graça e aquilo que ele me fez fazer, né? Ou me incumbiu de fazer aqui na Terra, né? No comando dele e no meu controle. Ou será que eu estou querendo adiantar o tempo e não é o tempo de isso ser manifesto? Essa é a pergunta que não quer calar.
Pode falar, Ronaldo. Ô, Paulo, eu vou mandar escrever na minha Bíblia aqui, talvez, se você quiser também colocar na sua. A criação parcialmente se alegra com a manifestação dos filhos, porque não é a plenitude da manifestação dos filhos, mas nós já estamos manifestando. Você já se manifesta, Paulo, entendeu? Então, o amor lança fora toda a culpa também, toda coisa, entende? Então, nós estamos nos embebedando no amor de Cristo há muito tempo já, tá certo? Agora, a plenitude dos gentios, né, de fato, é um desafio para você, para mim, para todo mundo que está escutando aqui. Agora, o que significa isso? Significa que você já andou, você já cresceu, você é maduro, você já fez, né, com que a criação se alegrasse. Mas ela sabe que não é a plenitude dos gentios ainda, por isso que é uma alegria parcial, tá? Então eu vou mandar escrever essas coisas, ó. A criação geme pelo restante da manifestação dos filhos de Deus, porque as primícias já começaram, entendeu? Se vocês concordarem, digam um amém aí. Então... Diga amém, só não pode mandar colocar na Bíblia, você não pode aumentar nada nem diminuir. Amém. Não pode acrescentar nada. O irmão do dia, vou fazer efeito, o Ronaldo fala, se não estava escrito, devia estar. Não, eu tenho autoridade, Paulo, eu vou mandar colocar na minha Bíblia. Olha, na minha eu posso, hein? Amém. De repente é um desafio que foi colocado, né? Como que está escrito, foi um desafio. E aí, você se arrisca?